Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones que de su propia nación y Porque lengua eis que o Senhor concede a todas as nações que ensinem a sua palavra em sua própria nação e língua, sim, em sabedoria. Hoje essa escritura é cumprida mais uma vez quando tenho a oportunidade de expressar meus sentimentos em meu próprio idioma. Em 1975, eu estava servindo na missão Uruguai-Paraguai. Durante meu primeiro mês, os líderes de zona realizaram uma atividade para demonstrar um princípio do Evangelho. Todos os missionários estavam vendados. E foi-nos dito que deveríamos seguir um caminho que nos conduzisse ao salão cultural. Devíamos seguir a voz de um determinado líder, uma voz que ouvimos antes de começarmos a caminhar. No entanto, fomos advertidos de que, durante a jornada, ouviríamos várias vozes que tentariam nos confundir e nos afastar do caminho. Depois de alguns minutos ouvindo barulhos, conversas e, em meio a tudo isso, uma voz que dizia, segue-me, senti-me confiante de que estava seguindo a voz correta. Quando chegamos ao salão cultural da capela, tiramos nossa venda. Ao fazê-lo, percebi que havia 2 grupos e que eu estava no grupo que seguiu a voz errada. Parecia muito a voz da pessoa certa, eu pensei. Essa experiência, ocorrida há 39 anos, teve um efeito duradouro em mim. Eu disse a mim mesmo, nunca mais vou seguir a voz errada. Depois, eu disse a mim mesmo, sim, eu te seguirei. Quero relacionar essa experiência com o terno convite do Salvador para nós. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. O convite de segui-lo é o convite mais simples, direto e poderoso que podemos receber. Ele vem de uma voz clara que não pode ser confundida. O Senhor nos convida usando vários verbos. Vinde a mim, segue-me, anda comigo. Em cada caso, não é um convite passivo, é um convite para agir. E é direcionado a toda a humanidade, vindo dele, que é profeta dos profetas, mestre dos mestres, o Filho de Deus, o Messias. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vocês, que ainda não são membros da igreja, receberão esse convite dos missionários com as palavras: você gostaria de ler o livro de Mórmon? Você gostaria de orar? Você gostaria de frequentar a igreja? Você quer seguir o exemplo de Jesus Cristo e ser batizado por aqueles que possuem autoridade? Como você responderá a esse convite hoje? Convido você a ouvir e a aceitar a mensagem, dizendo, sim, Senhor, eu te seguirei. Carlos Badiola e sua família de Minas, Uruguai, estavam se reunindo com os missionários. Como os elders estavam fazendo muitas perguntas durante as lições, eles decidiram convidar uma vizinha não membro, Norma, de 14 anos de idade, para ajudá-los a responder. Norma era uma aluna do ensino médio, muito dedicada, que estava estudando a Bíblia na escola naquele ano. Assim, quando os missionários faziam uma pergunta, Norma respondia. Ela era uma pesquisadora de ouro. A lição ensinada naquele dia era a respeito da palavra de sabedoria. Quando ela voltou para casa após uma aula com os missionários, sabia o que devia fazer. Ela disse à sua mãe, de agora em diante, não vou mais tomar café com leite, só leite. Essa resposta foi a manifestação visível de seu desejo de aceitar o convite de seguir a Cristo como aquele feito pelos missionários. Tanto Carlos Badiola como Norma foram batizados. Depois de algum tempo, seguindo o exemplo de Norma, sua mãe, seu pai e seus irmãos também foram batizados. Norma e eu fomos criados juntos naquele pequeno, mas poderoso ramo. Mais tarde, quando voltei da missão, nós nos casamos.
Eu sempre soube que seria mais fácil seguir o Salvador com ela ao meu lado. Aquele que é membro da igreja e aceitou esse convite, renova o compromisso todas as semanas ao partilhar do sacramento. Parte desse compromisso inclui guardar os mandamentos. Ao fazermos isso, estamos dizendo, sim, eu te seguirei. Segue-me, foi o convite do Senhor para o jovem rico. Ele guardara os mandamentos durante toda a sua vida. Quando ele perguntou o que mais poderia fazer, recebeu uma resposta com um convite claro: vem e segue-me. No entanto, mesmo que o convite tenha sido simples, não era algo sem sacrifício. É necessário esforço, juntamente com decisão e ação. O profeta Nefe convida a autorreflexão ao perguntar: e Jesus disse aos filhos dos homens, segui-me. Portanto, meus amados irmãos, poderemos nós seguir a Jesus se não estivermos dispostos a guardar os mandamentos do Pai? O convite, vinde a mim, para ouvir sua voz e para segui-lo, tem sido a mensagem dos missionários desde o princípio, ajudando muitas pessoas a mudar sua vida para sempre. Há 50 anos, os missionários entraram na relojoaria do meu pai a fim de deixar um relógio para ser consertado. Como bons missionários, eles aproveitaram a oportunidade para falar com meus pais a respeito do Evangelho. Meu pai aceitou os missionários e minha mãe aceitou a mensagem e o convite para seguir a Cristo. Desde aquele dia, ela se manteve ativa na igreja. Ela disse, sim, Senhor, eu te seguirei. Ao se esforçarem para vir a Ele, vocês vão adquirir o poder de aliviar os fardos da vida, quer sejam eles físicos ou espirituais, e experimentarão uma mudança interna positiva que os ajudará a ser felizes. Enoque foi chamado para pregar o Evangelho a um povo difícil e duro de coração. Ele não se sentia qualificado e tinha dúvidas de sua capacidade de fazê-lo. O Senhor acalmou suas dúvidas e fortaleceu sua fé por meio do convite, anda comigo. Um convite que, como a bengala de um cego, pode guiar os passos cujo passo é ao tomar o braço do Salvador e andar com ele, Enoque descobriu que seu passo tornou-se firme e ele se tornou um grande missionário e profeta. A decisão de aceitar o convite, vinde a mim e segue-me, é pessoal. Quando aceitamos esse convite, nosso nível de comprometimento aumenta e assim podemos andar com ele. Esse nível estabelece um relacionamento mais próximo com o Salvador, fruto colhido por termos aceitado o primeiro convite. Norma e eu, individualmente, aceitamos o convite, vinde a mim e segue-me. Então, juntos, apoiando um ao outro, temos aprendido a andar com ele. O esforço e a determinação de buscá-lo e de segui-lo serão recompensados com as bênçãos de que precisamos. Foi o caso da mulher que, com grande esforço, conseguiu tocar as vestes do Salvador, ou assim como Bartimeu, o cego, cuja determinação foi um fator-chave para o milagre que aconteceu em sua vida. Em ambos os casos, uma cura do corpo e do espírito foi concedida. Estenda a mão, toque a veste do Salvador, aceite seu convite, diga, sim, eu te seguirei e ande com ele. Vinde a mim, segue-me, anda comigo, são convites que contêm poder inerente para aqueles que os aceitam, de gerar uma mudança dentro de você, que o levará a dizer, não tenho mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Como uma manifestação exterior dessa mudança, você vai sentir o forte desejo de socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Que passos podemos seguir para andar com ele? Primeiro, alimentar o desejo de ser um melhor seguidor de Cristo. Orar por esse desejo de que sua fé nele cresça. Obter conhecimento das Escrituras, iluminando o caminho e fortalecendo o seu desejo de mudar.
Tomar a decisão hoje de agir e de dizer sim, eu te seguirei. Simplesmente conhecer a verdade não vai mudar seu mundo, a menos que você transforme esse conhecimento em ação. Perseverar na decisão que tomou de colocar em prática esses princípios diariamente. Que as palavras de nosso amado profeta, o presidente Monson, motivem-nos a agir de acordo com o nosso desejo de aceitar o convite do Salvador. O presidente Monson disse: quem é o Rei da Glória, o Senhor das Hostes? Ele é o nosso Mestre, é o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus. Ele é o autor de nossa salvação. Ele nos chama, segue-me. Ele nos instrui, vai, e faze da mesma maneira. Ele suplica, guardai os meus mandamentos. Que nos decidamos a aumentar nosso nível de adoração e comprometimento para com Deus e que nossa resposta a seu convite seja ouvida alta e claramente. Sim, Senhor, seguir-te-ei. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.